Você está ouvindo a Web Rádio Vitrine. Aqui só tem sucesso. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. A partir de agora, entrevista do dia. Olá, muito bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Vitrine. Que legal! Terça-feira, dia 26/3, 9h36. Já estamos ao vivo novamente aqui dos nossos estúdios, tendo a grata satisfação em receber mais uma vez aqui no nosso estúdio Dr. Marcos Barros. A semana passada, nós fizemos na terça-feira também um bate-papo sobre as novas regras, que foram atribuídas aí à aposentadoria do INSS. Estouramos tudo quanto é recorde da rádio, batemos tudo quanto é recorde de visualização, de pergunta. Foi um negócio fantástico e a gente fica muito satisfeito em poder levar todo esse tipo de informações até vocês que estão conectados, nossos ouvintes, nossos amigos e que tenham dúvidas, sobre essa nova regra. Muita gente fala muita coisa, mas ninguém sabe na real o que é. E o Dr. Marcos não. É simples como a gente vem aqui e, não tem que ficar enrolando. Já fala o que é e pronto. É essa linguagem que a gente necessita. Não é verdade? Então hoje, tendo uma grata satisfação em recebê-lo de novo aqui, pra gente continuar batendo um papo. Espero que ele aceite o nosso convite toda semana para que ele possa vir aqui e a gente deixar cada vez mais vocês informados com tudo que está nessas novas regras. Muito bom dia, meu querido amigo Dr. Otávio Barros. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. O André Militão Leite, Odé. O Clóvis Pereira também já está aqui. O Roberto Neto, ô Betão. O Daniel Souza tá mandando um bom dia. Tomando um colonial básico. Toma um pra mim aí, menino. Obrigado pela audiência de todos vocês aqui conosco. Doutor, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, E fico muito feliz que o senhor possa ter voltado para a gente continuar e bater nesse papo sobre essas novas regras, que tem muita coisa para a gente aprender ainda, não é verdade? É isso aí, Valério. Bom dia, Valério Moreto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vitrine, dos demais canais de comunicação, como o Facebook, o YouTube, inclusive do nosso canal Ensinando Previdência, que nós estamos ao vivo também. E é um prazer estar aqui novamente para bater um papo em relação a hoje, especificamente as regras da atualidade da aposentadoria por tempo de contribuição, Tem muita coisa ainda, que está aí dentro das novas leis, mas esses meios de comunicação não permite que a gente saiba a regra de fato, como que ela vai acontecer. É esse que é o grande problema. Se eles falarem lá, a gente não sabe se é, se não é, Porque o que tem de pilantra aqui é bastante coisa, doutor? Porque ainda mais os fake news aqui, nas redes sociais, é complicado. É verdade, Valério. Infelizmente, existem várias informações que omitem a realidade das aposentadorias, a realidade da nova proposta da reforma da Previdência. Então, o ideal sempre é passar para os ouvintes, para a população, a transparência, o ideal que realmente encontra-se no texto da PEC 06, que é o texto específico da proposta da Previdência, para que a população tenha ciência do que está por vir e também que tenha ciência das regras atuais, como está vigorando hoje, Então isso é o mais importante, saber que até o momento não tem nada definido, as regras continuam em vigor e é isso que a gente tem que preservar, continuar com as regras atuais e buscar o benefício pela atualidade. É isso aí, olha que legal. Agora 9h40, o tempo passa muito rápido quando o assunto é legal. O meu querido amigo Darcy, a Cida Nunes também já estão conectados, a dona Cidinha Barros também conectada aqui, muito obrigado pela audiência. O Luiz Roberto Bittencourt também, muita gente, mas muita gente mesmo já conectado conosco aqui. A Daiane Henrique também já está conectada, muito obrigado pelo carinho, seja bem-vinda. Doutor, vamos começar então a bater o nosso papo aqui. São várias perguntas que o pessoal faz aí durante a semana, a gente vai anotando aqui. São coisas básicas que muitas vezes vai solucionar muito problema aí de muita gente, para poder saber se está no caminho certo ou não.
Gostaria de saber do senhor o que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Excelente. A aposentadoria por tempo de contribuição, ele é um benefício previdenciário por excelência, né? Ou seja, ele é concedido àquele segurado que completa um determinado tempo de filiação junto ao INSS e de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é dividida hoje em 3 regras. Nós temos a integral, a proporcional e a nova regra 86,96 pontos. Então isso é a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas são as regras que ainda estão em vigor. E essas estão, mesmo com essas mudanças, elas estão valendo ainda essas regras. Exatamente. Como nós ainda não tivemos a efetividade da proposta, ou seja, nós não tivemos a proposta alterada definitivamente, ela ainda é um texto para ser alterado, vai ser discutido no Congresso, pode ser que ela não venha a vigorar, ou pode ser que ela tenha várias alterações. Essas regras que eu acabei de passar é que ainda estão em vigor. Olha aí, tá vendo? Olha aí, pessoal, olha que bela informação, hein? E como que eu faço para solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição no INSS? Perfeito. O pedido da aposentadoria por tempo de contribuição, ele tem algumas formas para ser feito, né? Então, o ideal é fazer o agendamento, ele pode ser feito através tanto do site do INSS, o INSS tem um site específico, é meuinss.gov.br, né? Também pelo telefone 135, tá? Ou aí através de um profissional previdenciário, que em regra é o advogado especialista, que tem todo o conhecimento técnico para fazer o agendamento, juntar os procedimentos para que o segurado tenha direito ao benefício e aí consiga dar entrada com o pedido e ter esse pedido concedido junto ao INSS. Uma dúvida, doutor. Para ele procurar um profissional como o senhor, que é da área, né? É um grande profissional da área e conhece tudo sobre essas novas mudanças. Para ele fazer esse pedido através do senhor, o que ele precisa levar de documentação, alguma coisa que o senhor possa fazer esse pedido para ele? Os documentos principais que nós utilizamos para concessão da aposentadoria por tempo ou até para análise prévia da aposentadoria por tempo são vários, tá? Mas os principais sempre são os documentos que nós precisamos que tenham foto, por exemplo, um RG, carteira profissional, CPF, documentos como certidão de tempo de contribuição, no caso daquela pessoa, aquele segurado, que ele era um servidor público e vai querer se aposentar junto ao INSS, ele pode sim somar esse tempo no INSS. Documentos técnicos que reconhecem a atividade especial, hoje conhecido como PPP, que é o Perfil Profissográfico Previdenciário, que é um documento muito importante do trabalhador, onde vai tentar, dependendo da atividade, majorar o tempo de contribuição. Então esse é um documento importante também que nós utilizamos. Então são vários documentos que são necessários para nós analisarmos o pedido e aí sim dar entrada com a solicitação da aposentadoria junto ao INSS. Então a tendência é que futuramente, eu creio que não vai demorar, daqui 6 meses, 1 ano, o INSS vai ser 100% digital. Então isso vai significar o quê? Que aquele segurado que ia direto à agência do INSS solicitar a aposentadoria por tempo, a tendência é que vai se acabar. Porque com o INSS digital, o segurado vai ter que fazer todo o atendimento, a juntada da documentação, o pedido, os requerimentos e acompanhar se o benefício foi concedido ou não pelo próprio site do INSS. Olha aí, que bacana. Olha, bem explicado aqui. Olha, agora são 9h44. Tem mais gente conectada aqui. Meu querido amigo Marcondésio da Rosa. Ô mestre, seja bem-vindo. A Daiane Henrique A Barros também está aqui. Ô Daiane. O Antônio Bermuzzi. Ô tio, seja bem-vindo. Nosso presidente da Associação Atlética Botucatuense, Jânio Gonçalves. Olha aí, Janião, fica conectado aí, hein? Tem bastante informação. O Netinho Batista, lá do Disque Água do Neto, também... Boneco também está conectado aqui, muita gente conectada aqui, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Doutor, tem mais um que eu gostaria de saber. Eu já falei aqui dos documentos, né, que teriam que ser apresentados. Quais são os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição? Tempo de contribuição integral, proporcional e a nova fórmula 8696. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é concedida à mulher que tenha 30 anos de tempo de contribuição, tá? E ao homem aos 35 anos de tempo de contribuição. Essa aposentadoria é independente da idade, então basta o preenchimento do tempo
que já é suficiente para ter o benefício concedido junto ao INSS. Nessa aposentadoria por tempo de contribuição é aplicado o fator previdenciário. Em regra é um redutor da renda, né? Então, pelo fato da pessoa conseguir se aposentar somente pelo tempo de contribuição, ele tem esse redutor que vai dar reflexo negativo na renda final do benefício. Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição integral. A aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, que não é concedido para todos os segurados, nós temos algumas exceções que ainda têm direito a esse benefício, ele é mais concedido no caso da mulher que tenha 30 anos de contribuição, né? No caso do homem, 30 anos de contribuição, e mulher 25 anos de contribuição, além do tempo de contribuição que é necessário, que é um pouco menor do que a aposentadoria por tempo de contribuição integral, é necessário também uma idade mínima. Então, a mulher, além de ter 25 anos de tempo de contribuição, ela vai ter que ter 48 anos de idade. E o homem, além de ter 30 anos de contribuição, ele vai ter que ter também 53 anos de idade. Então, essa regra da aposentadoria proporcional, hoje, ela é totalmente desvantajosa, porque além do tempo mínimo, que é menor do que o necessário, ele também vai ter aplicação do fator previdenciário. Então, essa é uma espécie de aposentadoria que, em regra, nós não utilizamos muito, porque automaticamente ela vai prejudicar o segurado drasticamente na renda. E concluindo também, nós temos a nova fórmula, né, que é a fórmula 8696. O que é essa fórmula? Essa regra, ela foi intitulada agora recentemente no ano de 2015. Então isso é a soma dos pontos. O que é a soma dos pontos? A soma do tempo mínimo de contribuição e a idade. Não significa, muitas pessoas têm dúvida, eu preciso ter 86 anos, 96 anos. Não é assim a fórmula 8696. Essa fórmula, ela é utilizada para aqueles segurados que não querem a aplicação do fator previdenciário. Então a renda nesse caso vai ser de totalmente 100% do salário de benefício do segurado, né? Esse método da aposentadoria por pontos, ele é um método facultativo. Então o segurado ele não é obrigado a aceitar esse período, tá? Mas se aceitar, vai se beneficiar da não aplicação do fator previdenciário. Então, só para fins de exemplo, essa nova fórmula ela vai ser gradualmente aumentada. Então, no ano de 2021, ela vai passar para 87 pontos para a mulher e 97 pontos para o homem, né? Até chegar lá em 2027, onde vai ser exigido 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, ou seja, 60 anos de idade mulher, 30 anos de contribuição para atingir 90 pontos, e no homem 65 anos de idade e 35 anos de contribuição para se atingir 100 pontos. Essa aposentadoria ela tem um diferencial que é muito importante os ouvintes estarem cientes, que não basta a somatória do tempo. O tempo mínimo de contribuição ele tem que ser exigido, ou seja, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição e o homem tem que ter 35 anos de contribuição, para aí sim, somando com a idade, atingir a pontuação suficiente. Eu trouxe aqui um exemplo que esse benefício ele não vai ser concedido para aquela mulher, por exemplo, que tem 28 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade. Porque não faz essa somatória. Exatamente. O tempo mínimo ele tem que ser exigido. É importante sim, se ele tiver mais tempo de contribuição, 31 no caso da mulher, 32 anos que seja por tempo de contribuição, menor vai ser a idade. Então o tempo mínimo, que é 30 anos mulher e 35 anos homem, tem que ser preenchido. Não tem, se for esse parâmetro de fazer essa somatória, não existe se ela não tiver o tempo mínimo de contribuição. Exatamente. Então, que nem o exemplo que eu passei agora, a mulher com 28 anos de contribuição e 56 anos de idade, ela não tem direito a essa nova regra, porque o tempo mínimo, que seria 30, ainda faltam 2 anos. Então, ela não tem direito a esse benefício. E ela com 28 anos, ela completando os 30 anos, ela vai ter mais benefício porque ela já tem mais idade ou não? Vai ficar na mesma regra? Se ela completar esses 2 anos dentro do período necessário de pontos, você vai ter que avaliar no momento do requerimento qual a pontuação exigida para saber exatamente quantos pontos ela necessita para fugir do fator previdenciário. Essa regrinha é só para fugir do fator previdenciário, tá? Então é importante saber que, independente da espécie do benefício, essa principalmente que é da pontuação, ela é uma das maneiras que o segurado vai conseguir se aposentar com a exclusão do fator previdenciário.
Que legal, olha aí, tá vendo? Olha quanta coisa que a gente fica sabendo aí diante dessas novas regras que estão chegando aí, né, para pôr em risco aí a nossa aposentadoria. Agora são 9h51. Você está acompanhando aqui na nossa Rádio Vitrine, né, mais uma entrevista com o Dr. Marcos Barros sobre a atual aposentadoria, né, por tempo de contribuição do INSS. Muita gente conectada aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. Meu querido amigo Carlos Alberto, nosso querido locutor, comentarista e radialista Habib Neder também está aqui. A Edilaine Ferreira também está conectada aqui. Vamos ver, o Carlos Alberto escreveu aqui, vamos ver. Bom dia, meu amigo, venho pedir novamente a você que solicite a limpeza do terreno na rua Joaquim Mariz 81, no terreno na frente do mato, alto lixo, aranhas, sapos, sem contar criadouro da dengue. Conto com sua ajuda desde já, obrigado. Valeu, eu vou passar. O Zé Fernandes, aquele dia a gente passou ao vivo aqui no jornal, ele disse que pediu, então ele mandou em terreno errado lá, viu, Carlos? Mas hoje eu cobro ele novamente no jornal aqui, beleza, irmão? Valeu, obrigado pela sua parceria aqui, pela sua audiência. O Nilton Eduardo Costa também já está conectado conosco. Que bacana, muita gente conectada aqui. Fico muito feliz. Doutor, tem mais uma dúvida aqui. A renda da aposentadoria por tempo e o valor que eu recebo no último emprego é o valor que eu recebo? Não. O cálculo feito pelo INSS, ele não se baseia somente na última renda do trabalho do segurado, tá? O INSS, ele utiliza uma base de cálculo. Como que é efetuado esse cálculo? É feita uma soma dos 80 maiores salários de contribuição desse segurado, desde julho de 1994, quando nós tivemos a alteração da nossa moeda, até a data do requerimento. Despreza-se os 20 menores. Então, o cálculo que é efetuado é com base nos 80 maiores. E dependendo da espécie da aposentadoria, a soma final desse benefício, desses valores, vai ser aplicado ou não o fator previdenciário. Para saber se a aplicação vai ser efetivada ou não, vai depender da espécie do benefício que esse segurado for buscar junto ao INSS. Olha aí, tá vendo? Olha aí, mais uma grande informação aqui, né, sobre isso aí, a renda. Então não adianta aquela pessoa que contribuiu a vida inteira, aí o cara vai perguntar pra gente, mas eu contribuí a vida inteira com o teto, praticamente. E esses 3, 4 últimos anos meus aqui, eu não consegui mais contribuir pelo teto. Ele vai ser afetado também. Exatamente. Há um tempo atrás, o regulamento do INSS era diferente. O INSS utilizava os últimos 36 meses, ou seja, os últimos 3 anos era a base de cálculo da renda do aposentado. Porém, o INSS entendeu que isso é uma maneira que não estava sendo feita de uma forma correta. Por quê? Muitos segurados trabalhavam a vida toda recolhendo sobre o mínimo, chegando próximo de se aposentar, faltando 3 anos para se aposentar, recolhiam sobre o teto. Com isso, conseguiam se aposentar com a renda do teto. Hoje, esse regulamento mudou. Então, é necessário sim essa média, tá? Para aí sim o segurado conseguir um benefício com base nas contribuições que ele efetuou. Porém, dependendo do tipo do benefício, se o segurado ele trabalhou a vida toda recolhendo pelo teto, ele com a aplicação do fator previdenciário, ele não vai receber o teto. É muito comum de você perceber aí com os segurados que trabalharam praticamente 30, 35 anos da vida toda recolhendo sobre o teto do INSS. Porém, a espécie do benefício que esse segurado ele vai fazer jus no momento do requerimento, ela tem a aplicação do redutor. Esse redutor ele foi criado pelo governo para quê? Para justamente ele fazer com que os segurados não se aposentem antes dos 65 anos de idade. Se ele quer se aposentar antes da idade, aplica-se infelizmente o fator previdenciário. Isso hoje a regra é essa daí, de qualquer forma que for fazer, não adianta porque a gente vê, né, tem aquele pessoal mais antigo, né, mais antigo que eu digo com mais tempo de contribuição, que sempre teve na mentalidade isso, eu vou recolher sobre 10 salários, sobre 20, porque parecia que há tempos atrás não tinha isso, né, você recolhia sobre quantos salários você quisesse, para que você pudesse se aposentar melhor, e aí foi onde que acabou com tudo. Exato. Quem contribuiu hoje, se tiver para chegar numa época dessa daqui para se aposentar, se lascou então. Na verdade, assim, vai depender muito do tipo do benefício, tá? Se você for se aposentar por tempo de contribuição, ou integral,
ou proporcional, o fator previdenciário vai ser aplicado. Então, automaticamente vai reduzir a sua renda, né? O fator previdenciário é uma média aritmética também que é utilizado pelo INSS, onde avalia o seu tempo de contribuição, a sua expectativa de vida, criado pelo IBGE, né? E na data do requerimento, quantos anos a pessoa tinha. Então, com isso, se ela contribuiu a vida toda pelo teto do INSS, mas se aposentou na aposentadoria por tempo de contribuição, ele não recebe realmente o teto. Para você receber o teto do INSS hoje, nós temos alguns tipos de aposentadorias, que seriam a aposentadoria especial, teto que eu falo é com base no que a pessoa contribuiu, tá? A aposentadoria por idade e a aposentadoria com a nova fórmula 86/96 pontos. Por que essas aposentadorias você consegue atingir o teto? Porque não se aplica o fator previdenciário nessa espécie de benefícios. Olha aí, tá vendo? Olha quanta informação, hein? 9h56. Tem mais gente conectada aqui, meu querido amigo José Luiz Nunes. Ô Zé, tá mandando um bom dia, ótima entrevista. Obrigado, querido. Seja sempre muito bem-vindo. A Ivalde Beluta também. O Luiz Fernando Santos, meu querido Fernandinho. A Selma Cristina Tavares, também conectada aqui. São centenas de pessoas conectadas aqui, fico muito feliz. O Wilton José da Silva também tá aqui. O Becem, o Vande. A Silvia Isaías também está conectada aqui. Que legal. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho de todos vocês aqui nesta manhã de terça-feira, recebendo aqui em nosso estúdio o Dr. Marcos Barros, né, falando sobre essa nova regra da aposentadoria do INSS. Doutor, se eu me aposentar por tempo de contribuição, é verdade que tenho que pedir demissão da empresa? Não. Na verdade, depende do benefício, tá? A aposentadoria por tempo de contribuição, que nem foi perguntado, ela não é motivo de rescisão de contrato de trabalho. Então, o segurado, se ele viesse a aposentar por tempo de contribuição, ele pode sim continuar na empresa, inclusive na mesma empresa ou qualquer outra empresa, trabalhar registrado e acumular os benefícios. Ele pode receber tanto a aposentadoria por tempo quanto o benefício do salário mensal. Então, a concessão do benefício não é motivo de dispensa ou de pedir a demissão da empresa, não. Veja bem, então eu me aposentei, né, por tempo de contribuição e eu continuo registrado e continuo trabalhando. Não sou desligado da empresa. A hora que eu for desligado da empresa, vamos supor, e eu atinja o limite ou de idade, né, que eles exigem hoje, ou esse tempo que eu contribuí a mais com o INSS, eu posso entrar novamente para fazer essa correção já dentro da minha aposentadoria? Na verdade, nós temos uma revisão nova que é chamada agora de, algumas pessoas, alguns juristas chamam de reaposentação. O que vem a ser isso? A reaposentação é justamente o segurado que aposenta, ele continua trabalhando na mesma atividade, continua contribuindo para o INSS e ele soma, após a aposentadoria, mais um período de tempo de contribuição. Então, exemplo, o segurado se aposentou hoje, trabalhou mais 15 anos além do período que já está aposentado. Nesse caso, é possível, mas ainda está em vigor, está tendo muita discussão ainda no Poder Judiciário, a possibilidade da reaposentação. A reaposentação é a soma desse período, tá? Mais a idade, e o segurado ele vai poder abrir mão da aposentadoria que ele recebia para aí sim conseguir uma aposentadoria nova, que é a chamada reaposentação. Ele não vai conseguir somar esse período trabalhado na aposentadoria antiga. Ele vai somar dali para frente, como se ele tivesse um novo benefício. Mas ainda isso ainda não está classificado, vai ter muita discussão, mas é um novo tipo de revisão que já está sendo estudado e certamente, se vier dar certo, vai afetar positivamente muitos segurados. Porque a gente vê que é uma coisa, porque é como a gente já disse na terça-feira passada, que veio um questionamento aqui também, pelo seguinte: se eu falar eu não quero contribuir, eu não posso, eu tenho que contribuir de qualquer forma. E se vier a contribuir com mais 5 anos, mais 10 anos, aquela pessoa que aposentou e estava aí na beira para completar os 65 anos, que é obrigado, tá? Ele tem 60 de contribuição e ele trabalha mais 5, pagando o INSS para completar a idade de contribuição. Então, se não tiver essa nova lei, não adiantou de nada, vamos dizer. Na verdade, a reaposentação, que é essa tese, ela é um pouco diferente.
esse período pós a aposentadoria trabalhado, ele tem que ser exigido no mínimo 15 anos. 15 anos? Então ele não pode só complementar? Não, porque o período que ele já utilizou de trabalho já foi englobado na aposentadoria anterior. Então ele somente vai ter direito à reaposentação se ele completar mais 15 anos de trabalho registrados, tá? Em carteira de trabalho profissional e a soma da idade. Então, suponhamos no exemplo que você me passou, ele tem 65 anos de idade, se aposentou antes dos 65 anos de idade, mas trabalhou apenas mais 5 anos. Então, esse período posterior à sua aposentadoria, infelizmente, ele é desprezado. A gente não consegue utilizar ele nessa nova revisão. E para acrescentar mais no valor que ele está recebendo da aposentadoria, também não conta? Infelizmente não. Até 2014 nós tínhamos aí uma revisão, ela é chamada de desaposentação. A desaposentação, ela já foi fulminada nos tribunais, principalmente no STF, que a tese realmente ela é indevida. O que era a desaposentação? É justamente essa situação. O aposentado, ele continua trabalhando, e após a aposentadoria dele, ele continua por obrigação legal a contribuir junto ao INSS, 8, 9, 11%, dependendo da renda. A desaposentação utilizava esse período pós-aposentadoria na aposentadoria anterior. Então somava-se o período já contribuído na sua aposentadoria com o período pós-aposentadoria. E aí sim ele teria uma majoração na sua renda. A reaposentação não. A reaposentação você não utiliza as contribuições antes já concedidas na aposentadoria. Você vai utilizar as contribuições posteriores. Eles fazem tudo para que a gente, né, continue pagando e não receba nada em troca de volta. É coisa de louco. Mas estamos aí. 10 horas e 2 minutos. Tem mais gente conectada aqui. O meu querido Arnaldo Guerreiro também está conectado. Ó, chegou uma mensagem aqui do Dr. Otávio Barros. Parabéns à rádio pela iniciativa de dar oportunidade à população de esclarecer suas dúvidas sobre o tema através do Dr. Marcos Barros, especialista pós-graduado em Direito Previdenciário em Botucatu. E Botucatu possui profissionais renomados na área e a população tem à disposição e deve aproveitar para se instruir na busca de seus direitos. Olha aí, né? Eu fico muito feliz aqui, né, com o comentário do Dr. Otávio Barros. É um cara imparcial, é um grande profissional que sempre está conosco aqui todos os dias na nossa rádio, no nosso jornal. Fico muito feliz, viu, doutor? Que venha do senhor, principalmente um comentário desse. Eu sei que não é nem por ser o Dr. Marcos Barros que esteja aqui, mas a gratidão que o senhor tem, né, que o nosso ouvinte, que o nosso telespectador aqui fique por dentro de tudo que vem acontecendo da forma que está sendo, né? Muito bem explicada, com palavras simples, aonde todo mundo consegue, né, entender bem essa nova regra aí. Muito obrigado ao Dr. Otávio aqui, né? Grande parceiro, grande amigo nosso aqui da nossa Rádio Vitrine. Agora 10 horas e 4 minutos. Tem mais uma aqui. O aposentado pode sacar o FGTS, doutor? Exatamente, isso é uma dúvida que muitos aposentados têm, né? O aposentado ele pode sim, tá? Quando ele vier a se aposentar por tempo, na aposentadoria especial, integral, a espécie em que seja, exceto os aposentados por invalidez, ele pode sim sacar o benefício de todo o saldo do fundo de garantia quando ele vier a se aposentar, tá? Uma coisa que é importante é, se o aposentado, nessa situação que nós estávamos conversando agora, ele continuar na mesma empresa que gerou direito à sua aposentadoria, ele pode fazer o saque mensal do fundo de garantia. Então isso se ele continuar na mesma empresa. Se o aposentado ele vier a trocar o trabalho, sair da empresa, ele não tem direito de fazer o levantamento mensal. Só vai ter direito de fazer o saque do fundo de garantia mensal se ele continuar na mesma atividade, na mesma empresa que gerou direito à sua aposentadoria. E é importante que o segurado saiba que assim que o benefício dele for concedido, o INSS gera um documento que é chamado carta de concessão, que é exatamente todo o período contributivo do segurado. Nessa carta de concessão vai aparecer o número do benefício que o segurado recebe junto ao INSS, a data do requerimento que esse benefício foi solicitado e foi concedido. Com essa carta de concessão, o segurado aposentado consegue dar entrada cumprida do fundo de garantia junto ao banco necessário, que é a Caixa Econômica Federal, sim.
Olha que legal, uma bela informação, né? Muita gente tem certeza que não sabe. Então que bacana, vamos supor, eu aposentei, mas eu continuo na mesma firma. A firma vai continuar recolhendo o meu fundo de garantia. E se eu não quiser sacar ela mensalmente e eu quiser sacar esse fundo só quando eu me desligar dessa empresa para ir para outra empresa, também pode ser feito, doutor? Exatamente, a faculdade ela vai ser do próprio aposentado, nessa situação, se ele continuar na mesma empresa. Agora, quem não vai ter a opção de escolher o momento do saque, vai ser aquele aposentado que trocou a atividade. Esse somente realmente vai conseguir fazer o levantamento após o desligamento da empresa. Olha aí, que bacana, mais uma bela informação aqui, né? Que muita gente, com certeza, não tinha essa informação aí, que você se mantendo na mesma empresa vai conseguir, se quiser, ir todo mês o que é recolhido, o que é tirado do funcionário, que é depositado para o fundo de garantia, ele tendo a aposentadoria, ele pode ir lá todo mês e reaver esse dinheiro novamente. Perfeito. Olha que bacana, e se ele quiser ir juntando uma poupancinha, vamos dizer aí, ele pode deixar, se ele ficar mais 5 anos na empresa registrada, ele vai ter mais um saldo legal do fundo de garantia para ser resgatado, né? Exatamente. Olha... Isso é importante e é bom o ouvinte estar bem ciente que realmente essas opções de faculdade de levantamento ou não do benefício é somente naquele caso do aposentado, do gosto de deixar isso bem salvado, que continuou na mesma empresa. Tá? Isso ele vai ter opção. Empresa. Exatamente. Se caso esse segurado ele venha a mesmo que continue trabalhando, mas em empresa diversa antecessora à sua aposentadoria, ele não tem essa faculdade de optar, de sacar o benefício mensal. Somente vai poder sacar o benefício com o acúmulo final da demissão. E vamos dizer que ele ficou 4, 5 meses nessa empresa depois que ele se aposentou. Aí ele pega e vai trocar de empresa. Esse saldo que ele já tem lá, né, que já está na conta dele, se ele tem que resgatar ou ele pode deixar para ir somando com essa outra empresa que ele venha entrar? Nesse caso, é uma situação diferenciada. Ele pode, aos 5 anos, suponhamos no exemplo que você me passou, ele pode fazer o saque, se ele quiser, como já está aposentado, né? E depois, como ele vai entrar em outra atividade, ele vai sim fazer o saque somente quando ele vier desligar da outra empresa. Ah, olha aí, tá vendo? São coisas aí que a gente tem que ver bonitinho, porque senão, né? Aí começa a misturar as coisas. Então, já que você está aposentado e você continua na empresa, se for sair, vai lá, saca tudo. É o melhor negócio que você faz, põe o dinheiro no bolso, né, doutor? E deixa ver o que vai acontecer na frente, não é verdade? É mais garantido. Vamos lá então. Ô, doutor, aquelas pessoas que receberam o benefício auxílio doença, eles perdem esse tempo na hora de se aposentar, melhor dizendo? É uma excelente pergunta. Depende por quê? O tempo em gozo do auxílio-doença, ele tem duas possibilidades. O trabalhador, ele pode estar registrado em carteira e receber o benefício. Isso vai somar tempo único, como se ele estivesse somente trabalhando, porque são concomitantes, auxílio-doença juntamente com o registro em carteira em aberto. Ou a situação que o trabalhador ele já não mais encontra-se em situação de emprego, já está desempregado e somente está em gozo do auxílio-doença. Nessas situações, o período do auxílio-doença ele é computado sim como tempo de contribuição, ou seja, ele é somado na hora que o aposentado vai buscar a sua aposentadoria, se ele for intercalado com contribuições ou intercalado com atividades. Significa o quê? Se aquele segurado ele está recebendo auxílio-doença, ele já está desempregado e o auxílio-doença venha a ser cessado pelo INSS e ele quer fazer o reingresso ao mercado de trabalho, é importante ele ter ciência que se ele voltar a trabalhar, esse período sim vai ser computado como tempo de contribuição. Agora, se ele já está próximo de se aposentar e quer somar esse período do auxílio-doença na sua aposentadoria, é necessário que antes de solicitar a sua aposentadoria junto ao INSS, ele venha a efetuar os recolhimentos junto ao INSS, como contribuinte individual, como contribuinte facultativo. Isso vai depender da espécie do segurado, mas esse benefício ele é somado sim ao tempo de contribuição se for intercalado com atividades ou intercalado com contribuições. Olha aí, tá vendo? Olha, é uma outra coisa que eu garanto que muita gente aí não tinha noção, né, de como era feito isso aí, né, através de uma pessoa aí que necessitasse desse amparo aí. Agora são 10 horas e 10 minutos. Estamos recebendo no nosso estúdio o Dr. Marcos Barros, hoje respondendo um pouco sobre a
regra atual da aposentadoria por tempo de contribuição do INSS. Olha, a minha querida amiga Michele Adib também está conectada, o Arnaldo Guerreiro, muita gente, a Vânia de Godoy também conectada aqui. Que bacana, muito feliz, muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui, que sejam todos muito bem-vindos. Doutor, é possível antecipar a aposentadoria por tempo? Sim. Na verdade, Valério, essa antecipação ela é feita da seguinte maneira: existem muitos meios do segurado ele somar na sua aposentadoria por tempo de contribuição, não apenas o tempo efetivamente trabalhado, ou seja, aquele tempo efetivamente pago junto ao INSS. Nós temos como majorar o tempo dessa pessoa dependendo da possibilidade de trabalho. Então eu vou citar aqui alguns exemplos e nós conseguimos antecipar o período da aposentadoria dele. Por exemplo, essas pessoas que serviram o exército ou tiro de guerra, por exemplo, esse período ele é somado na aposentadoria por tempo de contribuição. Aquele período do auxílio-doença que nós acabamos de falar, ele também é somado na aposentadoria por tempo de contribuição. Período do regimento próprio, aquele servidor que quer se aposentar junto ao INSS, trazendo a certidão de tempo de contribuição, vai ser também somado na sua aposentadoria. Dependendo da espécie do benefício, como hoje nós estamos falando da aposentadoria por tempo de contribuição, é possível que o segurado ele pague contribuições em atraso, períodos retroativos para somar na sua aposentadoria também, em algumas situações. Períodos rurais, é comum a pessoa ela migrar para a atividade urbana e querer somar aquele período na sua aposentadoria urbana. É possível também. Atividade especial, que é o que nós falamos, PPP, documentos técnicos que demonstrem essas atividades. Então, isso são possibilidades, alguns exemplos de possibilidade de aumentar o tempo de contribuição do segurado, fazendo com que ele antecipe a sua aposentadoria. Então, um exemplo simples, no caso de um segurado que ele trabalhou exposto a uma atividade durante 10 anos numa empresa determinada e é reconhecido essa atividade por ruído, agente químico, que seja. Nesse caso específico, ele aumenta 40% do tempo. Então, se ele trabalhou 10 anos, vai para 14 anos, antecipa 4 anos na sua aposentadoria. Então tem sim diversas possibilidades de antecipar a aposentadoria por tempo de contribuição, ao invés de somente aguardar esse período de 35 anos trabalhando registrado. Doutor, mais uma dúvida, vamos supor que nem o senhor disse que ele pode pagar esse período que, vamos se dizer, ficou em aberto no INSS. E como que é computado esse valor? Como que chega nesse valor? Eu tenho que pagar mais 200, mais 500, mais 1.000 por mês para que eu possa receber essa aposentadoria. Como que se calcula esse valor aí? Perfeito. Esse período de contribuições em atraso, ele é um tema extremamente complexo. Porque nem toda aposentadoria dá direito a esse cômputo de período. Eu disse na aposentadoria por tempo de contribuição. Por quê? O período do tempo de contribuição é uma situação diferente. Nós temos o período contributivo e a carência. O período contributivo é aquele período exatamente trabalhado. E carência é o tempo mínimo contribuído diretamente, ou seja, pagamento efetuado pelo segurado. Então, quando a pessoa vai se aposentar por tempo de contribuição, ela tem que ter 35 anos de contribuição, no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher. Porém, é necessário 180 meses de carência, ou seja, ele tem que ter 15 anos efetivamente pagos junto ao INSS para somar junto com o tempo de contribuição e aí conseguir se aposentar. O pagamento retroativo na aposentadoria por tempo de contribuição, por que ele é válido? Porque ele é somado como tempo de contribuição. Então, se a pessoa já tiver os 15 anos efetivamente pagos e faltante, por exemplo, 2 anos para se aposentar, ele pode sim, através de uma solicitação junto ao INSS, através de prova que houve o efetivo trabalho, não basta você juntar uma guia do INSS, fazer esse pagamento com o INSS, ele vai até aceitar o pagamento, mas não vai computar no seu tempo de contribuição, tá? E como que o INSS faz esse cálculo? Depende da época. Existem períodos que já prescreveram e para você pagar períodos anteriores aos últimos 5 anos, você deve indenizar o INSS. Primeiro você solicita o período, você quer comprovar aquele período, você junta as provas desse período, o INSS vai fazer essa análise e aí vai dar o parecer. Se aceita que você recolha esse período retroativo ou não. Caso o INSS aceite, vai depender da época que você está solicitando, vai ser feita a somatória, com juros, correção monetária e, dependendo do período, a indenização. Muitas vezes, esse pagamento retroativo, ele não é válido, porque
com juros e correção, certamente o valor vai ser um valor exorbitante. Então, esse período de pagamento retroativo, ele tem que ser feito em cada caso pontualmente. Deve ser feito análise antes, uma análise prévia, uma projeção para ver se esse período vai ser somado, vai ser utilizado, e aí sim você solicita o período e o INSS, através da parte da instrução normativa ou da parte processual administrativa, eles vão liberar esse pagamento. Uma coisa que é importante deixar o ouvinte ciente, que na aposentadoria por idade, o período retroativo não soma. Por quê? Que nem eu disse, o período retroativo ele soma apenas por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade é necessário, além de tempo de contribuição, que são 15 anos, ele é 15 anos de carência. Ou seja, carência são o tempo efetivamente pago. Se você fizer o recolhimento retroativo, o INSS entende que é um recolhimento extemporâneo, fora do prazo. Para isso só é computado como tempo de contribuição, não como carência. Então, por isso, na aposentadoria por idade, isso não é válido. Olha aí que legal, olha que diferença que tem, hein? Diferença por idade, por tempo de contribuição, muito bacana, porque muita gente, né, que está conectado conosco aqui, né, depois quiser ver essa entrevista novamente, vai ficar no nosso site, vai ficar no nosso Facebook, vai ficar aí para todo mundo poder, né, tirar suas dúvidas novamente, que eu tenho certeza que a maior parte das perguntas aqui é o que todo mundo tem de dúvida, né, gente? Muito legal. 10 horas e 17 minutos, tem mais gente conectada aqui. Meu querido amigo Alexandre Matos Xandão também está conectado aqui. O Benedito Henrique, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Passou mais gente aqui. O Renato Carvalho, nós tem muita gente. Não dá tempo, gente. Tem hora que não dá tempo de falar todo mundo aqui. Tem muita gente conectada aqui. Eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Doutor, tem mais uma aqui. É possível antecipar, já falei essa daqui, para antecipar a aposentadoria. Depois que eu me aposento, posso pedir a revisão da minha aposentadoria novamente? Perfeito. É muito comum que o INSS, quando conceda o benefício ao segurado, por erro ou administrativo ou algum erro de contribuição efetuado pelo empregador, apareça equívocos na concessão do benefício. Então, aquele aposentado, quando ele já tem o benefício concedido, ele tem sim a possibilidade de rever esse benefício, tá? As revisões, em regra, sempre são judiciais. Por que judiciais? Porque o INSS ele é regido por instruções normativas, né? Então essas instruções eles não analisam alguns tipos de revisões. Então as revisões elas vão ser aplicadas somente no âmbito judicial. Então o ideal sim, o segurado após a sua aposentadoria fazer uma análise, fazer uma espécie de uma varredura na espécie do seu benefício para saber se aquele benefício foi concedido corretamente e também para analisar se houve ou não tem a possibilidade de rever esse benefício, tá? Então não é qualquer espécie de aposentadoria que você tem direito de rever esse benefício. Algumas situações o benefício realmente foi concedido corretamente, não tem o que ser feito, mas é importante que o segurado após a sua aposentadoria analise, faça uma prévia análise, faça uma varredura no seu benefício para saber exatamente se aquele benefício foi concedido corretamente, porque sim, tem a possibilidade desse benefício ter sido concedido de uma forma errada. A revisão é importante deixar bem o ouvinte ciente que hoje, através da medida provisória 871 de 2019, medida provisória fresquinha que acabou de sair através do governo, ele está limitando ao prazo decadencial de revisão, ou seja, para todas as pessoas que estão buscando o benefício hoje, com a medida provisória em vigor, se vier a ter o objetivo de rever o seu benefício, existe um prazo decadencial. O segurado ele vai ter 10 anos para rever esse benefício. Passou de 10 anos, automaticamente ele vai ter que ficar com esse dissabor aí de permanecer, por mais que ele tenha direito de rever o benefício, a legislação vai omitir essa revisão pela aplicação da medida provisória. Porém, nós temos discussões nos nossos tribunais que, dependendo da espécie do benefício, é possível você fazer uma revisão mesmo que já tenha passado mais de 10 anos. Uma coisa que nós temos, infelizmente, observado diariamente é aquele aposentado, ele espera passar 10 anos para daí rever o benefício, porque a carta de concessão ela vem lá no final dela explicando exatamente que o segurado tem os 10 anos para rever, porém ele é entendido de uma maneira diversa pelo segurado, e as pessoas aguardam 10 anos para
para daí solicitar a sua revisão. Nisso, infelizmente, ele perde direito a benefício. Então é importante que o ouvinte tenha ciência que, se aposentou, no dia seguinte pode rever o seu benefício, não tem problema nenhum, mas essa revisão não vai ser feita administrativa. Você não vai ter o êxito de chegar na agência do INSS e falar para o servidor, eu quero rever o benefício. Isso não vai acontecer, porque as revisões, elas são um amaranhado de jurisprudência. A jurisprudência que são os entendimentos dos nossos tribunais que geraram direito e geram direito às revisões. Por isso que as revisões devem ser feitas no âmbito judicial e não administrativo. É por isso que eu sempre digo aqui, né, quando sai esse assunto, que muita gente me questiona aqui na hora do nosso jornal, ou quando vem uma matéria relativa a isso aí, é que eu digo sempre aqui, gente, a melhor maneira para que você fique mais tranquilo, né, a gente ouviu falar muita besteira aí, anos passados, muita coisa aí, mas a melhor coisa a se fazer hoje, né, doutor, é contratar um profissional da área que esteja por dentro de todas essas novas leis, porque muita gente fala, não preciso, né, num advogado, não preciso de quem conhece, eu vou lá no INSS, eu peço e saio com a minha aposentadoria, mas muitas vezes ele pode estar sendo muito lesado e vai continuar, e aí, que como o senhor disse, se ele deixar passar esse prazo, e ele mesmo for até o INSS e pedir essa revisão, pode continuar enganando ele, porque ele não sabe como que procede a lei, ele não sabe onde ele tem que buscar isso, não é verdade? Infelizmente, só para fins de exemplificativo para os ouvintes, a média que foi levantada dos aposentados no Brasil é em torno de R$ 1.280, a média do salário dos aposentados. A pergunta que eu quero deixar é, será que esses aposentados trabalharam a vida inteira recebendo esse salário? Então, olha aí que questionamento legal. Você observa que certamente existe algum erro, existe equívoco, é comum. O INSS, assim como qualquer pessoa, ele é regido também por tanto pelos computadores, que é alimentado pelo servidor, que é passível de erro, é comum. Com certeza. Então, para que o segurado não fique com essa dúvida de saber se a sua renda é exata ou se a sua renda está equivocada por algum motivo, o ideal é, se ele já estiver aposentado, fazer sim a revisão. Agora, se ele não tiver aposentado, o que é importante eu deixar para o ouvinte, se ele já for buscar o seu benefício e esse benefício for concedido, for deferido pelo INSS e antes dele sacar o benefício, ele ficou com a dúvida se o benefício realmente é esse ou não é, ele não saca. Não sacando o benefício, ele consegue sim ter a oportunidade de rever antes do benefício ser concedido definitivamente. Porque se esse segurado ele fizer o saque do benefício na agência bancária, automaticamente ele já está aposentado. E aí vai limitar a revisão. Ou seja, nós só vamos conseguir analisar esse benefício a partir do requerimento retroativo, do requerimento para trás. Só deixando um exemplo, suponhamos aquele segurado que vai junto ao INSS hoje e ele quer buscar uma aposentadoria especial, que é uma das mais vantajosas. Hoje ele tem 24 anos, 11 meses de tempo de contribuição. Falta um mês para ele atingir os 25 anos para uma aposentadoria especial. Porém, o que o INSS pode fazer? Ele pode converter esse período de 24 anos e 11 meses em tempo comum e assim esse segurado vai ter 35 anos para se aposentar. O INSS concede o benefício, o segurado vai e dá a entrada com o pedido e saca esse benefício. Mesmo que ele continue trabalhando em atividade exposta ao agente agressivo, ele complete os 25 anos, ele não vai ter direito ao especial. Porque no requerimento ele somente tinha 24 anos e 11 meses. Ele não tinha direito. Aí. Tá vendo? Olha que coisa, hein? Então, o ideal é fazer a análise prévia para que o segurado ele não vá na agência do INSS sem saber qual é o melhor benefício que ele vai receber. Então, muitas vezes a pessoa faz um cálculo na carteira, na calculadora, e não é assim. O cálculo do INSS ele é um cálculo extremamente diferenciado. Nós temos que avaliar por dia, por mês, por ano, temos que ver o que o INSS pensa daquele segurado para saber se realmente a sua carteira de trabalho ela é válida, se não tem nenhum erro. Então, isso é importante você fazer uma projeção prévia para aí sim, quando o segurado for solicitar o seu benefício, ele ter a opção, saber qual o melhor benefício que o INSS vai lhe conceder, porque ele já sabe os seus direitos. Isso é o principal. E olha aí, isso é uma grande dica, porque o INSS não vai falar para você, ou faça isso ou faça aquilo. Ele vai entrar, ele vai pôr em prática o que você está pedindo lá. Por isso que é bom ter um profissional conhecedor da área e que saiba. E olha que outra notícia importante que o doutor deu aqui pra gente.
Você entrou com o seu pedido, você foi lá, saiu o seu benefício, você sacou o primeiro, tá lascado depois, hein, doutor? Aí o negócio complica mais. Por isso que tem que estar na mão de um profissional que nem o senhor, que é conhecedor da área, para poder falar, não, espera aí, vamos rever isso aqui, que eu acho que você tem condições, né? Porque a partir do momento que que vem a carta, ele recebe, cai o primeiro pagamento dele, se ele não retirar dentro daquele mês, o segundo mês vem também ou não vem mais? O benefício, se o segurado ele não fizer o saque em 60 dias, ele fica suspenso e automaticamente ele vai ser bloqueado pelo INSS, tá? Então, se o segurado nesse período ele quiser receber aquele benefício, ele vai direto na agência, faz o requerimento de liberação, o benefício ele vai parar de ser pago mês a mês. Ele é pago num prazo de 60 dias, depois ele fica suspenso. O segurado vai até a agência do INSS, se realmente ele for aquele benefício que ele vai optar, e pede a liberação. Aí automaticamente ele vai sacar todo esse período, tá? Ele não perde um mês. Mas é importante realmente essa situação para o segurado ele ter opção, né, de buscar sempre o melhor benefício. O INSS tem sim o dever de ofício, através da Instrução Normativa número 77, de orientar o segurado a receber o melhor benefício. A legislação administrativa impõe isso ao servidor. Mas é difícil, hein, doutor? É difícil, hein? Chegar lá no balcão, o cara chega para você e fala, não entra com esse pedido, não entra com esse. É muito raro. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso. Infelizmente é uma situação que nós passamos no nosso dia a dia. O INSS, pela demanda, ser uma demanda que cada vez ela vai se aumentando, é mais raro essas opções, é mais raro essa orientação, né? Nós temos sim que acompanhar algumas situações onde o INSS ele exige, através de carta de exigência, alguns documentos junto ao segurado para que cumpra alguns requisitos, porém como a demanda ela está extremamente agressiva, a quantidade de pessoas que estão buscando o INSS aumentou demais, isso faz com que o período analisado da aposentadoria ele seja maior, ou seja, o INSS a legislação administrativa ela dá um prazo de 45 dias para o INSS dar uma resposta, até 45 dias. Porém, nós temos casos práticos de mais de 8 meses, aguardando a resposta se vai conceder ou não. E no final, infelizmente, o benefício não é analisado do jeito que deveria ser feita a análise. Então, é comum a negativa de orientação, e infelizmente acontece sim, infelizmente acontece. Olha aí, que legal, hein? Agora são 10 horas e 28 minutos e eu sei que o doutor tem muito compromisso agora de manhã, né? A gente já extrapolou praticamente o tempo necessário aqui para ele, fico muito grato. E tem mais gente conectada, minha querida Jaqueline de Oliveira, lá no Hospital Estadual também, né? Todos eles conectados aqui. Doutor, para nós encerrar hoje, que eu vou fazer só esse tanto de perguntas, porque eu quero que o senhor volte terça-feira que vem. Topa? Com certeza. Olha aí que beleza, olha que beleza. Então vamos lá. E se o INSS negar a minha aposentadoria, o que eu devo fazer? Perfeito. É uma excelente pergunta porque algumas pessoas, alguns segurados, eles entendem que se o INSS administrativamente nega o benefício dele, ele não tem mais vias cabíveis para reverter essa situação. Nós temos sim duas possibilidades de reverter uma situação administrativa. O trâmite para buscar um benefício junto ao INSS, ele se inicia realmente na agência autárquica que é o INSS. É necessário que o segurado ou através do seu representante vá e solicite o benefício. O INSS, se ele vier a conceder o benefício, nós temos a possibilidade de revê-lo, como nós estamos agora. Agora, caso o INSS ele venha negar a aposentadoria, através de um especialista você consegue. É importante deixar bem claro ao ouvinte que não é qualquer recurso, tá? Você deve sim, através da negativa do INSS, você consegue nas vias administrativas ainda fazer um recurso administrativo bem fundamentado, com as regras internas do INSS para reverter a situação. O INSS, assim como um poder judiciário, ele tem as suas instâncias superiores. Com isso você, tendo o benefício negado na agência inicial, que é do INSS, por exemplo, Botucatu, que é a agência que nós atuamos também, você consegue reverter esse benefício e através da Câmara de Recursos, através das juntas de recursos administrativos. Então essa é a primeira opção. Você consegue reverter a negativa do benefício que foi negado pelo INSS através das juntas de recursos do INSS. Caso essas juntas de recursos mantenham a negativa, ou seja, fale para o segurado, você não tem direito por algum motivo, alguma justificação administrativa, você consegue sim, e eu oriento através de uma ação judicial reverter essa situação, tá? Ou você consegue judicialmente solicitar
ao Poder Judiciário a reversão desse benefício, demonstrando a aplicação da legislação. Que nem eu disse, o INSS ele é regido por instruções normativas. Por que você entra com a ação judicial? Para se aplicar a lei. A lei do INSS, a lei previdenciária, nós temos duas, a 8.213 e a 8.212, são legislações que vigoram e que devem ser aplicadas nos casos concretos daquele beneficiário que teve o benefício negado. Então são duas possibilidades. Recurso administrativo muito bem fundamentado, não qualquer recurso, porque você vai acabar perdendo seu tempo. O recurso, ele, assim como um processo judicial, administrativamente, ele vai ter um período de análise. Então, dependendo do recurso, ele pode ir para as instâncias superiores. Se você fizer um recurso sem fundamentação, você vai esperar aquele tempo e vai ter o benefício negado mesmo assim. E a via judicial, que é onde você tem a possibilidade de avaliar o erro, avaliar o porquê que o INSS negou o seu benefício e reverter aquela situação negativa para uma concessão de benefício vantajoso. Que legal, hein? Olha aí, que bela explicação, né? Assim fica fácil, né? Eu fico muito grato aqui pelo Dr. Marcos, né? Fico muito grato pela simplicidade que ele responde, e ele é num termo que todo mundo entende. Isso que é o bacana. Não adianta falar um monte de código, um monte de lei, um monte de não sei o que lá, que ninguém entende. O legal é isso aqui, né? Que todo mundo entenda a resposta e todas as suas dúvidas. E como ele já disse agora, já estou convidando ele novamente para que terça-feira novamente ele esteja aqui, que a gente possa continuar com esse tipo de entrevista aqui, levando todas essas informações até vocês, nossos ouvintes, nossos amigos e os nossos telespectadores que estão nos assistindo hoje através do Facebook aqui e depois no nosso site. Vai ficar lá a entrevista. Aquele que tiver alguma dúvida, né, que não deu para acompanhar a entrevista inteira, é só entrar no site www.radiowebvitrine.com.br, vai estar lá. E também tem o link do YouTube, tem a página do Dr. Marcos, que dá muita explicação lá também, né? A gente vai pôr todo no link para que vocês possam acompanhar. Doutor, fico muito feliz, né? Eu sei que eu já extrapolei o tempo do senhor, já tomei, o seu tempo já passou aqui. É que as perguntas e, né, o pessoal manda, aqueles que interagem aqui, é a mesma dificuldade de quem está fora e não tem essa oportunidade, como o doutor Otávio colocou aqui, né? Então, a gente está prestando um serviço à população e eu fico muito grato do senhor ter aceito esse convite, que eu tinha certeza que era um tema muito polêmico e o senhor aceitou prontamente. Fico muito feliz e agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Fico muito feliz e a porta está aberta. Se o senhor puder voltar na terça-feira novamente, a gente vai fazendo aí, né? Se a gente conseguir fazer esse trilhamento para poder passar todas essas dúvidas, vai ser fantástico. Valério, eu que agradeço a oportunidade novamente, né? Eu só gostaria de, se você me permite, responder uma pergunta aqui. Fique à vontade. De um ouvinte nosso aqui que apareceu para mim. A pergunta Olha aí, dele que legal. A pergunta dele é a seguinte: se o aposentado que continua trabalhando, ele sofre um acidente na empresa ou ele venha ficar doente, ele pode requerer o auxílio-doença e receber os dois benefícios ao mesmo tempo? Essa pergunta Olha que bela pergunta, hein? Essa ouvinte aqui, eu achei bem interessante essa pergunta dela, não aparece para mim o nome aqui, mas é uma pergunta que muitos segurados, muitos aposentados ainda têm. É simples, ele não pode receber benefícios cumulados com a aposentadoria. Não é? Infelizmente, aquele aposentado que vier a receber a sua aposentadoria junto ao INSS, ele perde os direitos a todos os benefícios junto ao sistema. Por mais que ele continue contribuindo junto ao INSS, esse aposentado, infelizmente, ele só tem direito a duas espécies de benefícios: salário maternidade, inclusive o adotante, que eu acho que é mais difícil uma pessoa de 55 anos, 56 anos, até 65 anos receber esse benefício. Com certeza. E a reabilitação profissional. Então, se esse segurado, ele venha se aposentar, ele vier a sofrer um acidente, vier a adquirir uma patologia que venha a incapacitar, mas ele já está recebendo o benefício, e ele está totalmente desamparado do INSS, infelizmente. Que coisa, olha que bela pergunta, hein? Eu não fazia ideia disso também, não. Eu achei que como ele está recolhendo, né? Ele continua contribuindo com o INSS, ele teria, né? O auxílio aí, porque, como a gente diz, hoje aposentou, mas não dá para você parar de trabalhar, ficar em casa numa rede assim, todo mundo pudesse ficar, né? Já trabalhou o período que tem que trabalhar, é concedido o benefício, você ficar na sua casa, curtir neto, passear, viajar. Uma que não dá para fazer nada disso, porque essa miséria que paga de aposentadoria, coitado do nego, se conseguir sobreviver, tá bom, né? E agora, se ele continua trabalhando para poder
aumentar um pouquinho sua renda e sofrer um acidente desse e não tem amparo, complicado, hein? Exatamente. Infelizmente ele está totalmente desamparado. Ele só tem direito a essas duas espécies de benefícios, que é o salário maternidade e a reabilitação profissional. E mesmo contribuindo para o INSS, 8, 9, 11%, depende da renda que esse segurado aposentado recebe, ele, pelo fato da obrigatoriedade da contribuição, ele não pode optar, né? Então, se ele viesse a adoentar, inclusive viesse a sofrer um acidente na empresa, pelo fato de ele já estar aposentado, o INSS desampara esse aposentado. Que barbaridade, tá vendo, gente? Olha como é bom a gente ter um profissional aqui para poder deixar a gente aí, né, a par de todas essas maracutaias que o INPS faz com a gente aí e essas novas legislação. É por isso que tem um monte de gente brigando aí para que não passe, para que não seja votado, para que não aconteça. Muita gente fala, é porque A, é porque B, porque do governo e tal, por causa do presidente. Tá vendo? A coisa não é bem assim. Aquele movimento partidário, você que é, né, eu sou do partido A ou do partido B, ou da cor vermelha, da preta, da amarela, seja a cor que for o seu partido, não é bem assim. Às vezes você está defendendo um direito do seu partido, da cor do seu partido, e você mesmo vai ser prejudicado mediante essas leis, se caso venha a ser todas elas aprovadas aí, não é verdade, doutor? É verdade. O meu caso específico, eu sou totalmente apartidário. A nossa orientação para os ouvintes é uma orientação técnica e acadêmica, independente de partido. Nós queremos passar para a população, os ouvintes em geral, o regramento atual e também as novas regras. Então isso é importante que eles tenham ciência. Olha aí, muito bem explicado. Agora são 10 horas e 37 minutos. Quero agradecer imensamente mais uma vez o doutor aqui, ó, entrou mais um amigo aqui, o Amauri Souza, ó Amauri, o Valdir Domingues também conectado aqui. Vocês que estão chegando no fim, ó, Amauri e o Valdir, vai poder assistir no nosso site, né? Lá no nosso site é a entrevista na sua íntegra. Depois é só conectar lá no nosso site e vai ficar sabendo de tudo que se passou hoje aqui das perguntas. Doutor, muito obrigado de coração, fico muito feliz de ter aceito. Então, já está feito o convite para terça-feira que vem novamente, a gente possa, né, o senhor possa vir até a nossa rádio e continuar com esse grande bate-papo, essa grande entrevista, que eu tenho certeza que vamos estourar todos os recordes novamente, porque é uma pauta, é um texto de muita relevância para todos que estão ouvindo. Eu sei de gente que depois da nossa entrevista de terça me ligou de noite, como é que fazia para acessar, como é que fazia para assistir. Vai ficar todos os links aí, a nossa página, depois o doutor passa o link da página dele, também a gente divulga. E outra coisa, eu sei que eles não podem fazer propaganda, viu? O escritório não pode fazer propaganda, mas aquele que estiver interessado e precisar de uma aposentadoria, liga para mim e deixa o resto, que aí o telefone eu arrumo. Né, doutor? Valério, eu agradeço a oportunidade, aos ouvintes também pela oportunidade, pela interação com nós aqui e com certeza o convite já está aceito. É importante a população ter essa noção, conhecer os direitos, que isso aqui o que nós estamos passando nada mais é do que os direitos da população, isso é importante. Então a nossa ideia sim é trazer aí as regras da atualidade, discutir, bater um papo aí, mesmo que rápido, para que as pessoas, os ouvintes tenham conhecimento seus direitos, consigam buscar aqueles direitos que eles devem atingir de uma forma correta e de uma forma necessária. Então, um forte abraço a todos e eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui presente hoje novamente. Eu que fico muito feliz por o senhor ter aceito. Então tá feito o convite. Terça-feira que vem, você que está conectado conosco, aguarde em terça-feira que vem, se tudo correr bem, assim ele permitir. Terça-feira que vem, Dr. Marcos volta aqui para a gente continuar esse bate-papo. Quero agradecer muito aos meus colaboradores, a Rodeio Store, a Oremável Fiat, ao Senhor Brasil, a Carlitos Colchões, a Associação Atlética Botucatuense, a Elete Informática, a Pantanal Pesca, ao Acha Tudo aqui da João Passos, ao Alto Posto de Cidade Jardim, a J Veículos, RPC Tecnologia, aqui o Beto Motos, a Central Supermercados, a Claudinho Multimarcas, a Barbearia João Meleiro, a Sorveteria Natural, aos 5 comerciários de Botucatu e a Defensor Segurança Eletrônica e a Proeste Prodive de Botucatu. Muito obrigado a todos que estiveram conectados, muito obrigado pelo carinho e pela companhia aqui comigo nessa manhã de terça-feira. Fiquem com Deus e daqui a pouco a gente está de volta com o nosso jornal das 12h30. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Valeu. Fui.